Lula tem uma das maiores conquistas da Terra, cara. Sim. Primeiro presidente do Brasil a ficar 500 dias na cadeia. Tô de acordo com o presidente, não me senti traído. Ô, Davi. Tamo junto, presidente Lula. Sou o deputado Guto Zacarias, coordenador do MBL, e hoje eu estou cercado por 20 esquerdistas e vamos debater alguns assuntos pertinentes. Ele conseguiu a maioria no Congresso pra cumprir o que ele prometeu? Eu creio que sim. Como? Ó, tem uma coisa chamada orçamento secreto. Não, eu... Fugiu, não quis sentar porque tava com medo. Não. Mas tem reconhecido internacionalmente como um bando de vagabundo que deveria estar tudo na cadeia. É uma organização criminosa e é um grupo terrorista. Eu não esperava nada. Continuando aqui a nossa conversa nesse sábado de 35 graus no Rio de Janeiro, a próxima pauta é: Lula traiu os seus eleitores. Meu Deus do céu. Caramba, galera. Eu fui uma das eleitoras do Lula e não me senti traída. O Lula era um dos candidatos. Eu achei ali no momento que era o menos pior. Por isso votei nele. Não quer dizer muita coisa. Então você votou no Lula apenas porque ele era o menos pior. Uhum. É o sistema que a gente tem. Na verdade, eu nem sou a favor, né, dessa... Olha, se meu eleitor me defender igual a Nicole defendeu o Lula, pelo amor de Deus, hein? Desculpa, gente. Mas... Teu partido, né? Com certeza, pô. Lula traiu seus eleitores. Você, como filiado ao PT, tem que dar um banho de governo Lula. Olha só, quem traiu o povo foi o Bolsonaro. Quem traiu o povo foi o Bolsonaro, não foi o Lula. É que é muita vontade de falar do Bolsonaro. Mas vamos lá, por que eu acho que o Lula traiu seus eleitores? Porque boa parte das pautas e propostas que ele defendia em 2022, muita coisa ele tá fazendo o exato oposto, em várias áreas da sociedade. Várias coisas que o Bolsonaro fazia, o Lula tá fazendo também. Por exemplo, uma das pautas do Lula, e vocês não vão me deixar mentir, era acabar com os sigilos do Bolsonaro. Concordo, pra mim os sigilos do Bolsonaro completamente tinha que tirar, não tem nada a ver. Critiquei ele quando ele fez. O Lula foi, primeiro decreto dele, acabou com os sigilos do Bolsonaro. E desde então, o Lula já colocou quase uma centena de coisas em sigilo também. Então ele acabou com os sigilos do Bolsonaro e colocou coisas dele em sigilo. Uma das pautas do Lula, acabar com o orçamento secreto. Tem que acabar com o orçamento secreto. A RP9, a RP12, sei lá, pra mim é um absurdo. Tem que ter transparência no dinheiro da população. O Lula não acabou com o orçamento secreto. O Arthur Lira, que foi criticado agora há pouco aqui, tá completamente turbinado pelo Lula. Teve o apoio do Lula na eleição para a presidência da Câmara e o sucessor do Arthur Lira vai ter o apoio do PT também e vai continuar com o orçamento secreto. O Lula chegou a dizer em determinada declaração sobre as indicações do Bolsonaro ao STF, que eu critiquei as duas indicações. O Lula foi lá e disse: é um absurdo o Bolsonaro ter indicado um amigo, ter indicado um companheiro. O Lula foi lá, criticou, concordo. As indicações do Bolsonaro, pra mim, foram ruins. O Lula foi lá e indicou o quê? Um amigo. E depois indicou um companheiro. Indicou o Cristiano Zanin, que independente do que a gente vai dizer, se ele é bom ou mau advogado, bom ou mau ministro, ele é amigo do Lula. Foi advogado dele. Posso falar e depois agora? Indicou o Flávio Dino. Que você só tá criticando o presidente Lula. Eu sou oposição, né? Não, ok. Mas aí você só tá falando algo que você acha que é ruim. Agora, o Lula isentou o trabalhador de pagar... Mas essa não é a pauta. Não. Se você tá falando, então eu vou falar o que o Lula fez. No relacionamento, você não mede o conceito de traição no tempo que a pessoa não tava te traindo. É quando tem uma traição que você fala, ó, me traiu. Não é tipo, aí os dias que ele não tava te traindo, né? Assim que funciona o Olha só, a única coisa que o Bolsonaro fez em 4 anos é não fazer nada. É isso aí. É não fazer nada. E vocês apoiaram o Bolsonaro. Vocês apoiaram o Bolsonaro. Agora, eu vou dizer uma coisa pra vocês. O Lula botou o desenrola. O Lula botou Tal dia o Lula foi fiel. Isso ele fez ajudando o pobre. O Lula tirou o pobre da fila do osso. Mais uma vez, o dia da fiel fila do Lula. osso. E você foi contra isso? Você foi contra o Lula isentar o trabalhador de pagar um imposto de renda? De quem ganha até 5 mil reais? Ela só me traiu 3 vezes. E os outros dias que ela era fiel? Eu sou dessas. Ah, é. Você é do PT também, né? Sim. Renata. Viu? Até gravou. Eu devagarzinho eu gravo, até o final do programa. Renata, Lula traiu seus eleitores. Em 2003. Nesse ponto eu concordo. Tá Continua? Bom. Então acho que traiu os eleitores. E aí você... Em 2003, apenas. Porque o que ele tem feito... Você votou nele depois disso? Sim. Você tem relacionamento? Sou fiel há 24 anos. Aí, sem trair nunca. Nunca. Aí quando trair, você vai falar, me traiu. É isso que é meu ponto. Eu quero entender o Lula traiu o que seus eleitores. É fidelidade pra você. Você prometer alguma coisa e você cumprir essa coisa. Ele conseguiu a maioria no Congresso pra conseguir cumprir o que ele prometeu?
Eu creio que sim. Como? Ó, tem Continua. uma coisa chamada orçamento secreto. Não, eu te fiz uma pergunta. Eu vou responder. Responda. Tem uma coisa chamada orçamento secreto. Sim. O Lula não acabou com o orçamento secreto, que era uma proposta dele, não sei se vocês concordam ou não. Eu defendo o fim do orçamento secreto. O Bolsonaro criou, Eu o Lula sou manteve. contra o Lula... deputado falar sobre orçamento do executivo. Davi, você está se sentindo traído no governo Lula? Não tô me sentindo traído. Aí. Vamos lá? Vamos à argumentação a partir do que o deputado falou, né? Sem fugir de tema, sem tangenciar. O argumento que ele usou foi o orçamento secreto. É possível o presidente da República, numa canetada, acabar com o orçamento secreto, deputado? Via decreto? Via decreto? É. É isso? Não, Possível? não. Então, vamos lá. Então, existe uma coisa chamada presidencialismo de coalizão, correto, Se deputado? não é possível, porque o Lula foi lá e disse que ia acabar com o orçamento secreto. Não, vamos lá. Tá falando que ele traiu porque ele manteve o orçamento secreto, certo? Se E não ele é disse da que ia acabar. alçada dele acabar com o orçamento secreto, então, Então não não- tem traição. então Por não quê? prometa. Porque no Brasil existe uma coisa chamada presidencialismo de coalizão. que Então você não conhece. prometa. Então não Se ele prometa. não tem maioria no parlamento, ele precisa costurar a maioria, todo mundo sabe disso. O MBL é contra o orçamento secreto, igual o Lula, né? O MBL não tá na presidência da República, mas o MBL tem um deputado. Com um deputado ele vai acabar com o orçamento secreto? Claro que não. Porque Então é você por precisa isso- ter maioria no parlamento. Significa o quê? Existe uma técnica, existe uma forma de você estabelecer a política dentro da engenharia institucional. O Lula é o cara da ruptura? O Lula é o comunista, como ele foi acusado? Que ele vai subverter a legalidade e vai instaurar a revolução? Não, ele está lutando dentro dos marcos da Constituição de 88, dentro do presidencialismo de coalizão, que quem organizou foi o Fernando Henrique Cardoso, não foi ele. Você é a favor do Fernando Henrique Cardoso? Ele tem ideias e pautas neoliberais muito parecidas com o MBL. Ele organizou esse sistema político. O Lula está seguindo. Isso é traição? Não, isso é seguir o modelo político. Não é traição. Posso então? Vou falar o de sempre, que eu sei que não vai adiantar, mas quando eu falar, você não vai me interromper, né? Forma alguma. Aguardem, A palavra né? é sua. Vamos lá. Então o Lula disse que ia acabar com o orçamento secreto e não acabou. Segundo você, não tem como ele acabar. Então ele traiu ao dizer que ia acabar com o orçamento secreto. Não, ele falou que ia ser eleito, não falou que ia ser eleito? Uhum. E Ia ele acabar com o orçamento o tempo inteiro falou que gostaria muito de ser eleito com maioria para o seu partido, igual qualquer presidente da República. Agora, quando você chega lá na cadeira, você tem que lidar com a realidade. Agora o MBL vai ser o defensor da teoria. Não, dá pra mudar tudo, é muito fácil. Mas claro, você não tá lá. Ele chegou lá, ele é o presidente. O partido dele tem quantos deputados, deputado? Tem 90 o PT? Mais de 90, né? Não é maioria, concorda comigo? Então, como é que vai fazer? Então, você tem a proposta? Como é que acaba com o orçamento secreto sem ter maioria no parlamento? Mas é aí o que tá. Arthur Lira, então vamos voltar pro Arthur Lira. O Mas, Arthur Lira Davi. está no covil de ladrões, ele não é comunista, Mas, ele Davi, atende às pautas do mercado, então ele é Lula não neoliberal deveria ter dito. e ele é que organiza o orçamento secreto. Quando começou, o deputado errou ainda, o deputado falou que começou com o Bolsonaro. Não, começou com o golpista Michel Temer, que começou a fazer isso porque fez um golpe contra a presidenta Dilma Rousseff, democraticamente eleita. Pode discutir Quem isso apoia também. golpe é o MBL. gente Quem pode apoia discutir golpe é a isso também. direita, tanto em 64 quanto em 2016. Olha, Como o teve Temer era um 64. presidente fraco, era um presidente que tinha 3% de apoio popular. Ele precisava do quê? Do parlamento. Como que ele ganhou o apoio do parlamento? Com emenda, toma emenda, toma emenda, toma emenda. Temer, o Lula FHC, Bolsonaro, 1964, Kim Kataguiri, MBL. É a pauta aí, ó. Vai lá, A pauta rebate. é, Lula traiu seus eleitores. Eu tô dizendo, não saiu. Ah, tá. Vamos Eu lá. dei o argumento. O Não Lula, rebateu o o Lula, argumento, o Lula rebate aí. disse ou não disse que ia acabar com os sigilos? Vamos lá, aí ele pega aqui, vamos lá, ele vai falar do sigilo. Porque, claro, qual é a tática do MBL? Eu vou falar de uma questiúncula, bagulho de sigilo. Ah, claro que é muito importante. Mas qual é o fundamental para melhorar o país? O fundamental é a economia. A economia com o Lula tá melhor ou tá pior do que tava com o Bolsonaro? Você falou que é contra o Bolsonaro, então vamos ver se você defende o Bolsonaro aqui. Eu acho, a minha consideração, acho que meus colegas vão concordar comigo, que a economia está melhor no governo Lula. Portanto, ele falou assim: vai melhorar a vida do pobre, porque a vida do pobre, desde o Temer, desde o golpe, desde o neoliberalismo, a partir de 2016, vinha piorando. Agora deu uma melhorada. Então, ó, dá pra de novo. melhorar mais? Ô, Tomara. Davi, Espero que sim. só mais uma vez. Vamos lá. O Espero Lula. que melhore. É que não ficou claro pra mim. O Lula disse ou não disse que ia acabar com os sigilos? Eu entendi a Então estratégia vamos do lá, MBL. então vamos voltar. Ele falou do sigilo e ele falou do STF também. Ah, o Lula indicou alguém que era amigo dele. Vamos lá. O que diz a lei? A indicação pro STF é uma indicação pessoal E o que do que diz o Lula? presidente E o que da que diz o Lula? República. E o que que diz Então, o Lula? ele tem a prerrogativa de indicar o ministro do STF que não seja alguém que atue de uma forma
que prejudique a institucionalidade e a República. E o que diz o Lula? A gente pode fazer o seguinte, o deputado, agora os ministros E o que do STF diz o Lula? o Lula fez o que ele tinha que fazer, O Cristiano Não, mas Zanin, o ponto, ele Davi, é preparado para ser ministro do STF. Eu acho que ele é preparado. Davi. O Flávio Dino é um excelente ministro do STF, muito preparado. Quando ele ainda era ministro, ele foi na Câmara de Deputados, gastou onda pra cima dos bolsonaristas que vinham pra cima dele. Então são excelentes indicações do presidente Lula. Muito melhores, inclusive, do que do primeiro governo dele. Eu acho que agora essas indicações são bem melhores. Tô de acordo com o presidente, não me senti traído. Davi. Tamo junto, presidente Lula. Davi. Botei no segundo turno, nem no Davi, mais uma vez. O Lula disse ou não disse indicação de presidente pro STF não podia ser amigo, não podia ser companheiro. Frase do Lula. É mentira? Ah, entendi. Você quer pegar as contradições do Lula. Essa, com certeza, você não sabia. Nem eu sabia. Aê. Vamos lá, continuando. Lula traiu seus eleitores. Sim ou não? Não traiu os eleitores. E eu queria ressaltar o seguinte. A direita sempre, por falta de projetos e falta de conquista, ela sempre ataca a esquerda, que fez, você falou de transparência, portal de transparência, portal dos ministérios, né? O CNJ em 2004. Eu fico perguntando o seguinte, o que a direita fez? Lula é defensor dos trabalhadores? Você falou uns 35 vezes o nome de Lula. Nessa pauta o tema é Lula. Mas o Lula, e eu acho engraçado, porque quando você não falar tem... de outras pessoas. Quando você não tem história, quando você não tem conquista... Né? O Lula tem uma das maiores conquistas da Terra, cara. Sim. Primeiro presidente do Brasil a ficar 500 dias na cadeia. Não, calma. Eu sou amigo de um dos advogados e te digo que não existe nenhum crime naquele processo, tá? Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. O Lula cortou o 13º do Bolsa Família. Amado, isso não é trair os eleitores ele dele? É líder do G7, líder do G8, presidente do BRICS, é presidente do Brasil. Ele é o maior líder da Terra. Fala de vocês, cara. Mundo. O Lula cortou ou não o 13º do Bolsa Família? Do Bolsa Família? Se ele cortou o 13º? Não vi se ele cortou o 13º. Mas, ao mesmo tempo, ele fez o Bolsa Família, amado. Pô, o que vocês fizeram? Fala. A direita inventou o Bolsa Família. Não, senhor. Bolsa Escola, feito pelo... Bolsa Esmola que o Lula chamava, né? Não. Vamos para mais uma pauta aí. Continua muito calor aqui no Rio de Janeiro. E o debate tá muito bom, eu diria, tá? Ótimos debates. A última pauta é: o MST/MTST é um movimento terrorista. Tinha que ser, né? Tá, por que não? Eu acho que o direito à moradia é algo importante, está na Constituição. Acho que o déficit habitacional e o déficit de moradia no estado de São Paulo é brutal, e no Brasil inteiro é brutal. A gente precisa, sim, de políticas públicas para a gente elucidar esse déficit habitacional, esse déficit de moradia, essas pessoas sem casa, essas pessoas morando na rua. Precisamos de políticas públicas. Bons projetos, eu tenho projetos sobre isso, bons projetos para a área da habitação, bons projetos para várias outras áreas, projetos de capacitação desses profissionais, de aumento de produtividade, de melhorias na educação. A gente tem que fazer tudo isso. O que não dá para fazer é, antes de fazer tudo isso, a gente se juntar em bando, muitas vezes um bando armado, e ir tomar a propriedade de outras pessoas. A gente precisa mudar a denominação de invasão para ocupação. MST, MTST faz ocupação de terras. A gente não, vocês já fizeram isso. Vocês já faz ocupação de terras improdutivas, porque você sabe que as terras têm um viés social, prédios abandonados, que seja, e terras improdutivas, você deve ser uma pessoa, como vocês falam, um cidadão de bem, você deve ter compaixão, você deve ter empatia por pessoas que estão passando necessidade, que estão na rua. Eu acabei de deixar claro que tem. Em São Paulo a gente vê muito disso, aqui no Rio de Janeiro também, então... Essas pessoas que estão na rua, enquanto tem várias terras, vários prédios abandonados, vazios, pessoas que enriqueceram, você sabe que aí a gente tem que pegar a história do Brasil, da América Latina como um todo, né? Como é que essas pessoas conseguiram tantas terras? Toda essa desigualdade que a gente falou aqui hoje está envolvida nessa questão. Então, a burguesia se alimenta disso, vende o país que é privatista, como o BL, eu acho que também tem um pensamento de direita privatista, de privatizar tudo, terceirizar tudo, né? Então, ela se alimenta disso, como fez na grilagem de terra. Então tem muita gente hoje em dia que tem terra, que nem deveria ter terra, porque fez esse processo que eu falei, de grilagem de terra, falsificação, golpe mesmo, golpista, bandido, que aí entra o MST, que ele vem justamente com papel de ocupar essas terras. Mas, por exemplo, é o MST que julga tudo isso, tá dizendo? Não tem que julgar nada, ele só faz a função social dele, que é lutar. A função social do MST, o MST não tem função social, como é que a gente faz? Como o seu bisavô fez, como eu lembrei, fiz uma pesquisa sobre você,
faz Você militância, usa- a gente faz vota, a militância, gente se organiza. ocupa, O que não dá pra faz fazer... greve, a gente faz Tudo isso é manifestação. O que não dá pra fez fazer... a manifestação golpista lá contra a Dilma, como O lembrar que não dá aqui, pra fazer é a que gente era- pegar que era arma uma- e invadir o território Aí do amiguinho. a gente... Já avisei que eu era dessa, você já sabe. Gente, eu vou chegar em casa toda roxa. Renata, o MST é uma organização terrorista. Deveria ser criminalizado. Organização criminosa. Concorda ou discorda? Discordo porque você gosta do Jango. Porque se você entende que eles são terroristas, você é a favor do Jango. Então você é contra o golpe de 64. Com certeza. Então me explica, por que que não veio alguém na presidência? Vocês tiveram a direita na presidência desde 64 e não fizeram a reforma agrária e a reforma territorial. Gente, vamos lá, né? As pessoas não pesquisam. Eu sou absolutamente contra a ditadura militar brasileira. Acho que foi um dos piores momentos do Brasil. Sou contra o golpe de Desculpa, 64. eu não sabia Pra que mim, ia ser todos os você. presidentes militares deveriam estar na cadeia. Agora vamos se até ao tema. O MST é uma organização criminosa, sim ou não? Sem Não. envolver o Jango. Por que não Jango? Já que foi o único presidente que resolveu fazer a reforma agrária. Ah, então a solução pra você... Não, É a vamos lá, reforma vamos agrária. ver. Tá, então enquanto a gente não tiver a reforma agrária, a gente pode pegar a arma e sair invadindo o terreno? Onde eles pegaram armas? Porque No eu MST. vi agora em campo, quem pegar uma arma e atirar em outra pessoa tem que ir pra cadeia. E quem invadir terreno de outra pessoa, invasão de propriedade é crime. Peraí, invasão de propriedade, mas você esqueceu da função social do terreno? Quem julga a função social do terreno? Depois que você entra, né? Porque julga? antes você não vai... Não, mas quem julga? É o MST? A galera de trás realmente não chega nunca. Dá visão. O MST é uma organização terrorista. Concorda ou discorda? Eu acho que não. O que eles fazem de terrorismo? Invadem propriedade de outras pessoas. Que tipo de propriedade? Propriedade. Qual propriedade? Propriedade. Tava Pode invadir, tava pode invadir você tava terreno, descrevendo- pode invadir prédio, você tava pode descrevendo- invadir loja da bar, pode invadir shopping. Eles invadem Opa, várias então, propriedades. Agora chegamos no ponto. Excelente. O deputado começou argumentando, falando que o MST... E o MTST. Não, deputado. Calma, deputado. MST e MTST. Falando que o MST era o cara que invadia as casas, né? Trabalhando com a desinformação. Então o deputado confundiu. Bom que Ele tá falou gravado, né? MST, Bom que tá gravado, mas né, Visão? é MTST. Eu falei MST o e MTST. MST também é um movimento social muito importante. Nossa colega aqui mencionou o Jango, fundamental mencionar o Jango, porque ele tomou o golpe de 64, porque ele queria fazer reforma agrária. Se a reforma agrária não tivesse sido feita, não havia necessidade de ter um movimento social reivindicando a reforma agrária. No Brasil tem muitas terras improdutivas. Dá pra gente Essas usar. terras Ô, Davi, improdutivas. acho que dá pra gente usar esse devem seu ser- argumento pra quase todas as mazelas que tem. Se o Jango O estivesse MST acabando não é com uma a quadrilha. fome, eu não poderia ter uma quadrilha pra chegar ao Não, supermercado. mas assim é fácil. Eu digo que alguém é terrorista, eu digo que alguém é ó. ladrão, aí eu vou colocar todas as coisas ruins naquela pessoa e falar, não pode existir. Claro Invasão que não. de propriedade. O MST é um movimento social necessário para a realização da reforma agrária, que deveria ter sido feita no século XIX, não foi feita porque, junto com a lei Eusébio de Queiroz, que proibia o tráfico negreiro, foi feita a lei de terras para que a concentração fundiária no país gerasse toda essa desigualdade, toda essa burguesia que é na origem escravocrata. Em 64 nós tivemos uma nova oportunidade de fazer a reforma agrária. O João Goulart sofreu o golpe porque queria fazer, e nos anos 80 o que foi organizado? Um movimento social para realizar a reforma agrária que até hoje não foi feita. O Brasil é um país imenso. Quem está ouvindo aí sabe, o Brasil é um país tão grande que é do tamanho de um continente. Tem muitas terras improdutivas que podem ser desapropriadas para a reforma agrária. O Davi não deixou eu falar. Então, me dá 30 segundos, rapidinho. Olha só. Calma lá. Vamos lá. O MST é uma organização terrorista, sim ou não? Olha só, não é. Olha só, primeiro a gente tem que focar o seguinte: o que é uma definição de terrorismo pra você? Posso trazer da Constituição? Então, rapidinho. Internacionalmente existem diversas definições de terrorismo. A do Constituição do Brasil tem uma. Então, mas a mais aceita internacionalmente. Eu quero usar da minha Constituição. Que eu acredito que é. Eu acredito que é o grupo que usa o terror contra a população civil como método principal, mata pessoas e tal. O que você está falando que o MST faz, eu desconheço. Aí a gente vai entrar numa discussão que o MST tenha por princípio
de luta armada, entrar e matar pessoas, isso aí eu nunca... Não, o que eu disse é, o MST, ele invade propriedades, Você falou as matar, lutas sequestra. muitas vezes mata, muitas vezes sequestra. Mas admito que pode ter Aí você tá se acontecido. informando no jornalzinho da rede Pode, aí. não, tem que não, olhar as Deus me outras livre, coisas. da rede. A partir do terror, da força e da violência, o MST tenta levar a pauta dele pra sociedade. Pastor? Eu fugi, eu não quis sentar porque tava com medo. É sua opinião que é terrorismo, né? Mas para mim não. Para mim o MST é um movimento reconhecido internacionalmente por lutar por reforma agrária, por justiça social. Mas é reconhecido internacionalmente como um bando de vagabundo que deveria estar tudo na cadeia. É uma organização criminosa, deveria ser tipificado como organização criminosa e é um grupo terrorista. Eu não esperava nada diferente de você. Reconhecido internacionalmente. É a sua opinião, reconhecido bando de vagabundo do MST. Internacionalmente reconhecido O pessoal do seu por partido. lutar por reforma agrária. Pra mim é o pessoal do seu partido. Isso.